E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que mexeu com o mundo da música essa semana. É verdade. E para me ajudar nessa missão, a gente tem a Cormãe aqui. Olá a todos. Realmente é com tristeza que a gente se junta para falar da perda de um verdadeiro mestre da guitarra, né? É, John Sykes, aos 65 anos, depois de uma batalha contra o câncer. a notícia pegou todo mundo de surpresa, né? Sim. E para quem não está familiarizado, a gente está falando do cara, né, que incendiou palcos com bandas como Whitesnake, Thin Lizzy, Tigers of Pantane, Uhum. e até teve seu próprio projeto de sucesso que foi o Blue Murder. Oh, sem esquecer do trabalho dele com John Sluman, né? Verdade. O talento do Sykes era inegável. Sem dúvida. Tanto que a revista Guitar World colocou ele na lista dos 100 maiores guitarristas de heavy metal de todos os tempos lá em 2004. E falando em lista dos maiores, o que te acha que destacava ele num gênero que é tão cheio de guitarristas incríveis assim? Uhum. Olha, eu acho que o Sykes tinha essa energia bruta, sabe? Hum, Uma técnica impecável em cada riff, em cada solo que ele fazia. hum, A influência do blues era clara, né, na forma como ele tocava, sim, mas ao mesmo tempo ele mandava ver nos solos mais pesados, né? E não podemos esquecer da presença de palco, né? é, O cara dominava a atenção de todo mundo. com certeza. E por falar em presença de palco, tem uma performance que marcou a carreira dele, né? Sim. O show do Whitesnake no primeiro Rock in Rio em 1985. Nossa, 250 mil pessoas. que loucura, né? É muita gente. É difícil até de imaginar. E não era qualquer show, né? Não? O Whitesnake estava no auge do sucesso com o álbum Slide It In. E o Sykes, que tinha entrado na banda em 83, ele trouxe uma pegada mais pesada pro som deles. Algo que fica bem evidente nesse disco. E essa mudança no estúdio se traduziu perfeitamente para os shows ao vivo, né? Totalmente. Eles já eram uma banda de sucesso, né? Mas o Sykes injetou essa energia, essa energia hard rock, que impulsionou eles ainda mais. É. Pra você entender essa mudança. Ah. Você pode comparar Fool for Your Loving, do período anterior, com Guilty of Love, do álbum Slide It. A diferença é gritante. E convenhamos, né? O carisma do David Coverdale como frontman também ajudava bastante, né? Ah, com certeza. O cara dominava o palco. A voz, a presença de palco do Coverdale casavam perfeitamente com a força do Sykes. Era uma dupla imbatível. E pensando no setlist do Rock in Rio, era uma mistura do hard rock clássico deles com uns toques de blues, né? Isso. O que mais te marcou nesse show? Olha, a energia da apresentação inteira era contagiante, né? Sim. Mas falando de músicas específicas, Love Ain't No Stranger, do Slide It In, foi um momento de pura catarse, com todo mundo cantando junto. E Slow and Easy, também desse álbum, mostrava a habilidade da banda em misturar, né, as influências do blues com a força do hard rock. Exatamente. Isso são só alguns exemplos, né? Aquele setlist era basicamente um desfile de hits. Com certeza. Foi um momento crucial na carreira deles. E o Ah. Sykes estava lá no centro de tudo, né? Hum. Difícil imaginar aquele show sem a guitarra incendiária dele. Yes. Você sabia que ele usava uma técnica chamada pinch harmonic, Hum. que dava aos solos um timbre quase vocal, É. com um grito? Sei. Dá pra ouvir bem isso no solo de Crying in the Rain? Que legal! Falando em coisas marcantes, do artigo que noticiou a morte do Sykes foi escrito com a ajuda de inteligência artificial, né? O que você acha disso? É fascinante, né? A inteligência artificial está cada vez mais presente em diversas áreas. E o jornalismo não é exceção, né? O artigo do exame menciona especificamente que ele foi criado com assistência de IA e depois, obviamente, revisado pela equipe editorial. Ou seja, não está substituindo os jornalistas completamente, Não. mas atuando como uma ferramenta, né? Exatamente. Isso levanta questões interessantes sobre o futuro do jornalismo, né? Sem dúvida. A gente fica pensando, né? Como é que essa tecnologia vai evoluir? É. O que isso significa para a forma como as notícias são relatadas? Mais eficiência, conteúdo mais personalizado, É. algo para ficar de olho. Com certeza. Sabe, o Pat aí no jornalismo musical daria um outro deep dive incrível. Verdade. Mas por enquanto, vamos voltar ao John Sykes. Sim, ó. A gente está falando da influência dele no Whitesnake. Ah! E acho que vale a pena destacar Is This Love e Here I Go Again. Sim. Duas músicas que exemplificam o estilo único dele. Ótimas escolhas. Hum. Ambas foram sucessos estrondosos do Whitesnake, né? Sim. E a guitarra do Sykes tem um papel fundamental nesse apelo. É. Is This Love
tem uma qualidade quase etérea, né? Com melodias de guitarra que te elevam. Dá pra sentir a influência do blues na forma como ele toca. Sim. E aí temos Here I Go Again. Hino do hard rock. O riff da guitarra é reconhecível na hora. Sim. E o solo do Sykes é simplesmente de arrepiar. Cada nota tinha um propósito. E dava pra sentir que ele colocava alma em cada performance, né? Totalmente. Essas duas músicas são só uma amostra do talento que ele tinha. Sim. Mas, voltando àquela noite eletrizante no Rock in Rio, né? A energia, a multidão, a música, tudo culminou no momento lendário da história do rock. E com a partida do Sykes, olhar pra trás e relembrar, essa performance se torna ainda mais emocionante, né? Verdade. É como uma cápsula do tempo, né? Capturando a energia crua daquela época e mostrando o Sykes no seu auge. Sim. Uma performance que vai ficar para sempre gravada nos anais da história do rock. Com certeza. E por falar em história, né? A gente não pode esquecer que o Sykes não era só um guitarrista fenomenal. Ele também coescreveu alguns dos maiores hits do Whitesnake. Exatamente. Ele teve um papel fundamental na criação de Is This Love e Here I Go Again. O talento dele para composição muitas vezes passa despercebido, mas foi crucial para o sucesso do Whitesnake. Eu vou mergulhar um pouco nessas duas músicas. Vamos. Is This Love é uma power ballad clássica, né? Sim. O que a torna tão especial musicalmente falando? Bom, primeiro de tudo, aquele riff de guitarra inicial é simplesmente lindo. Simples, mas extremamente eficaz. E aí você tem os vocais poderosos do Coverdale, que capturam perfeitamente o anseio e a emoção da letra, né? Mas o trabalho do Sykes na guitarra ao longo da música é o que realmente a eleva. Ele cria uma atmosfera de desejo e paixão com a forma com que ele toca, né? Sim. E o solo é sublime. É, com certeza, vai ter aquelas músicas que grudam na sua cabeça por dias. Né? E Here I Go Again! Sim. O mundo do rock. Quais foram as contribuições do Sykes para essa música? Ele coescreveu uma música com o Coverdale. E o trabalho dele na guitarra tá em toda parte. Do riff de abertura icônico ao ritmo pulsante durante toda a música, até aquele solo de arrepiar. As marcas do Sykes estão por toda a música. Ele trouxe uma energia crua para a canção que ajudou a se tornar o clássico que é hoje. Interessante como as duas músicas têm uma pegada diferente, né? Mas ambas mostram a versatilidade do Sykes como músico, né? Sim. Ele conseguia tocar melodias blues e delicadas em Is This Love? E em seguida partir para riffs ferozes em Here I Go Again. Exatamente. É isso que o tornava um guitarrista tão especial. Ele tinha uma gama enorme de estilos e técnicas. Ele não era apenas um shredder, embora pudesse fazer shredding com os melhores. Ele também era um melodista talentoso que criava melodias lindas e memoráveis. Sim. Um verdadeiro mestre da dinâmica, né? Sabia dosar a fúria dos solos com momentos mais contidos. E não podemos esquecer das contribuições dele além do Whitesnake, né? É verdade. Ele levou essa mesma energia e versatilidade pro Thin Lizzy, Tigers of Pantang, Blue Murder, e pro trabalho dele com John Sloman, né? Sim. Ele foi uma força da natureza no mundo do rock. Com certeza. Mas substituir o Gary Moore no Thin Lizzy não deve ter sido fácil, né? Nossa. A reação dos fãs deve ter sido, no mínimo, complicada. Com certeza, entrar no lugar de uma lenda como o Gary Moore não era para qualquer um. A reação dos fãs foi bem dividida na época, né? Tinha gente que torcia o nariz para a entrada dele na banda. Sim. Mas com o tempo ele conquistou seu espaço. O Sykes trouxe a sua própria identidade por Thin Lizzy. E o álbum Thunder and Lightning é a prova disso. Falando em conquistar espaço, o Sykes também deixou sua marca com Blue Murder, né? Sem dúvida. O Blue Murder era a chance do Sykes de experimentar som mais pesado, é progressivo. Ele tinha total liberdade criativa. E isso resultou em álbuns incríveis, como o de estreia, que levam o nome da banda. O Sykes realmente deixou um legado enorme. Sim. E a música dele continua inspirando e influenciando guitarristas até hoje. Verdade. Ele era um artista único. Com certeza, e fará muita falta. Sem dúvida, o impacto dele foi enorme. E é tocante ver a quantidade de homenagens que ele recebeu de outros músicos e fãs. A comoção com a partida dele mostra o quanto ele era querido e admirado, né? Sim. As pessoas compartilharam suas lembranças do Sykes, shows, histórias, a influência da música dele, né? É a prova de que a música tem um poder
de conectar as pessoas. Sim. E que artistas como John Sykes deixam uma marca que vai além dos palcos. Lindo isso. E com essa reflexão, acho que é a hora da gente fazer uma pausa para respirar Sim. e voltar em breve para a última parte do nosso Deep Dive. Isso. E a gente volta com o Deep Dive. Antes da pausa, a gente estava falando sobre a carreira incrível do John Sykes. O impacto dele em bandas como Whitesnake, Thin Lizzy... E, claro, aquela performance épica no Rock in Rio de 1985. Exato. E apesar da trajetória musical do Sykes ser vasta, impressionante, a gente queria dedicar um tempo para aquele show no Rock in Rio, né? Tocaram porque o Rock in Rio já é um marco. Mas para 230 mil pessoas. Nossa! É de explodir a cabeça. Sem dúvida. Para ter uma ideia, é como tocar para a população inteira de uma cidade média, né? E lembre-se, era 1985, sem redes sociais para promover o evento, né? É verdade. Sou boca a boca e a expectativa de ver alguns dos maiores nomes do rock. Imagina a pressão. O Whitesnake subindo no palco, no auge do sucesso, com Slide It In, e o Sykes injetando aquela energia nova no som deles. Qual era a vibe? Eletrizante. Era pura eletricidade no ar. Nossa! A multidão era gigantesca e até onde a vista alcançava. E o Whitesnake estava com tudo, dá pra sentir que eles se alimentavam da energia da plateia. O Sykes era um monstro na guitarra, mandando ver nos solos com uma intensidade impressionante. Aposto. E o setlist? Tocaram bastante coisa do Slide It In. Tocaram sim. Love Ain't No Stranger foi um momento de coral, com todo mundo cantando junto, assim como Slow and Easy. Mas eles também tocaram alguns clássicos mais antigos, como Fool for Your Loving', Ready and Willing. Foi uma mistura perfeita que mostrou tanto as raízes do blues quanto a força do hard rock delas. E o Coverdale. Tava lá, sedutor, como sempre, comandando a multidão. Com certeza. Ele tava no elemento dele, desfilando pelo palco, soltando aquela voz poderosa, interagindo com a galera. Dava pra ver que ele tava curtindo cada segundo. E sejamos sinceros, né? Coverdale e Sykes juntos no palco era a receita pra mágica do rock and roll. Sem sombra de dúvidas. Parece que foi um daqueles shows que as pessoas comentam por anos depois. Foi exatamente isso. Pra muitos foi o ponto alto do festival inteiro. E consolidou o Whitesnake como uma das maiores bandas de rock do mundo. Pro Sykes, foi a chance de mostrar seu talento em um palco global. Sim. E cimentar seu legado como um verdadeiro herói da guitarra. Incrível. E pensando no legado dele, né? A gente não pode esquecer que o Sykes não era apenas um guitarrista fenomenal. Ele também coescreveu alguns dos maiores hits do Whitesnake, certo? Verdade. Ele teve um papel importante na criação daquelas músicas icônicas que a gente já mencionou, Is This Love e Here I Go Again. O talento dele para a composição muitas vezes fica em segundo plano. Mas foi crucial para o sucesso do Whitesnake. Então, vamos nos aprofundar um pouco nessas duas músicas. Vamos. Is This Love é uma power ballad clássica, né? Sim. O que a torna tão especial musicalmente falando? Bom, em primeiro lugar, aquele riff de guitarra inicial é simplesmente lindo. É simples, mas eficaz. Aí você tem os vocais poderosos do Coverdale, que capturam a melancolia e a emoção da letra. Sei. Mas o que realmente leva a música é o trabalho do Sykes na guitarra do começo ao fim. Ele cria uma atmosfera de anseio e paixão com a forma com que ele toca. E o solo é sublime. Com certeza é uma daquelas músicas que fica na cabeça por dias. Here I Go Again. Hymn do Rock. Quais foram as contribuições do Sykes para essa música? Ele co-escreveu a música com Coverdale. E a guitarra dele tá em toda parte. Do riff de abertura icônico ao ritmo pulsante durante toda a música, até aquele solo de arrepiar. As digitais do Sykes estão por toda a canção. Ele deu uma energia crua à música que ajudou a torná-la o clássico que é hoje. É interessante como as duas músicas têm uma pegada diferente. Mas ambas mostram a versatilidade do Sykes como músico, né? Sim, sim. Ele conseguia tocar melodias blues e delicadas em Is This Love? E em seguida mandar ver nos riffs ferozes em Here I Go Again. Exato. E tem outra coisa. Dizem que ele não gostava muito da versão original de Here I Go Again, que tinha teclados. Ele preferia uma sonoridade mais crua, com mais destaque para a guitarra. Pois é, essa história mostra como ele era dedicado à sua visão artística, né? E essa versatilidade é o que o tornava um guitarrista tão especial. Sim. Ele tinha uma gama enorme de estilos e técnicas. Ele não era apenas um shredder. Embora pudesse fazer shredding com os melhores, ele também era um melodista talentoso, que criava melodias lindas e memoráveis. Sim. Um verdadeiro mestre da dinâmica, sabia dosar a fúria dos solos com momentos mais contidos.
E não podemos esquecer das contribuições dele além do Whitesnake. É verdade. Ele levou essa mesma energia e versatilidade pro Thin Lizzy, Tigers of Pantang, Blue Murder. E pro trabalho dele com John Sloman. Sim. Ele foi uma força da natureza no mundo do rock. Com certeza. Mas substituir o Gary Moore no Thin Lizzy não deve ter sido fácil. A reação dos fãs deve ter sido, no mínimo, complicada. Com certeza. Entrar no lugar de uma lenda como Gary Moore não era pra qualquer um. A reação dos fãs foi bem dividida na época, né? Tinha gente que torcia o nariz pra entrada dele na banda. Sim. Mas com o tempo, ele conquistou o seu espaço. O Sykes trouxe a sua própria identidade pro Thin Lizzy e o álbum Thunder and Lightning é a prova disso. Falando em conquistar espaço, o Sykes também deixou a sua marca com o Blue Murder, né? Sem dúvida. O Blue Murder era a chance do Sykes de experimentar um som mais pesado e progressivo. Ele tinha total liberdade criativa e isso resultou em álbuns incríveis como o de estreia que leva o nome da banda. O Sykes realmente deixou um legado enorme. Sim. E a música dele continua inspirando e influenciando guitarristas até hoje. É verdade. Ele era um artista único. Com certeza. E fará muita falta. Sem dúvida, o impacto dele foi enorme. E é tocante ver a quantidade de homenagens que ele recebeu de outros músicos e fãs. A comoção com a partida dele mostra o quanto ele era querido e admirado, né? As pessoas compartilharam suas lembranças do Sykes, shows, histórias, a influência da música dele, né? É a prova de que a música tem o poder de conectar as pessoas. E que artistas como John Sykes deixam uma marca que vai além dos palcos. Que lindo isso. E com essa reflexão, acho que é hora da gente fazer uma pausa para respirar e voltar em breve para a última parte do nosso Deep Dive. Então, de volta para a última parte do nosso Deep Dive, sobre a vida e o legado do John Sykes. Um ícone da guitarra que nos deixou na semana passada. É verdade. É realmente impressionante, né? Revisitar o trabalho dele com Whitesnake, Thin Lizzy e todos os outros projetos nos quais ele se dedicou de corpo e alma. Sim. E claro, não podemos esquecer daquela performance eletrizante no Rock in Rio. É verdade! Falando do Rock in Rio, aquela apresentação foi um divisor de águas, né? Não só pro Sykes, mas pro Whitesnake e para toda a cena do rock da época, né? Foi a captura da energia bruta e da força do rock em seu auge. E é justamente sobre esse legado que eu queria te perguntar. O que você acha que as contribuições do Sykes significam para o futuro do rock? Olha, eu acredito que o impacto dele vai ser sentido por gerações, né? Ele inspirou incontáveis guitarristas com o estilo único dele, com a proficiência técnica, a paixão, né? E ele não tinha medo de misturar gêneros, né? Você ouve a influência do blues ali, mas de repente ele mandava um shredding de metal. Essa versatilidade é algo que eu acho muito importante para os jovens músicos, né? Totalmente. Não se limitem a apenas um gênero ou um estilo. Explorem sons diferentes. Isso. Experimentem e encontrem a sua própria voz. É como se ele dissesse, saiam da caixa. Assim como ele fez. Com certeza. Ele não se contentava em tocar os mesmos riffs and licks de sempre. Ele estava constantemente inovando, expandindo os limites do que a guitarra podia fazer. Sim. E isso é algo que todos os músicos, né, independentemente do gênero, podem aprender com ele. Essa é uma ótima observação. Não se trata apenas de habilidade técnica, mas de ter aquela faísca criativa, né? Aquele impulso de explorar novos sons e ideias. Exatamente. E o Sykes tinha isso de sobra. Ele era um verdadeiro artista. E a música dele vai continuar inspirando e desafiando músicos por muitos anos. E para o nosso ouvinte que talvez não conheça a fundo a discografia do John Sykes, além dos hits do Whitesnake, por onde você recomendaria que ele começasse? Bom, claro que eu recomendo assistir a performance do Rock in Rio, né? É uma aula de presença de palco e energia. Sim. Mas além disso, eu acho que o trabalho dele com o Thin Lizzy no álbum Thunder and Lightning é essential. Excelente sugestão. Esse álbum realmente mostra a capacidade dele de assumir o lugar de uma lenda como Gary Moore e imprimir sua própria identidade na música. Isso, e se você quiser ouvir ele soltar a fera de vez, o trabalho solo dele com Blue Murder é fenomenal. É um pouco mais pesado, mais progressivo, mas você ainda pode ouvir as influências do blues. Ou seja, tem para todos os gostos, né? E isso mostra que o John Sykes
era mais do que apenas um guitarrista, né? Sim. Ele era um compositor, colaborador. Isso. E um verdadeiro inovador. Sem dúvida. O legado dele é vasto. E a influência dele pode ser ouvida na música de inúmeros artistas hoje em dia. Com certeza. E para finalizarmos a nossa imersão, eu acho que seria interessante deixar nosso ouvinte com uma pergunta que foi levantada em um dos artigos que a gente leu. Isso! A pergunta era: como seria a paisagem do rock hoje sem as contribuições de John Sykes? Uma pergunta que nos faz pensar, né? É impossível saber com certeza, mas acho que podemos dizer que o rock seria muito menos emocionante. Sem seus solos intensos, riffs melódicos e paixão inabalável. É verdade. Ele deixou a sua marca no mundo. A música dele vai continuar ecoando através dos tempos. Sim. Eu vejo. O John Sykes pode ter partido, mas a música dele viverá para sempre. Bendito. E com essa bela reflexão, chegamos ao fim do nosso Deep Dive. É isso aí. Obrigado por se juntarem a nós nessa jornada pela vida e obra do John Sykes. Valeu, pessoal. Esperamos que vocês tenham aprendido algo novo, redescoberto alguns clássicos e talvez até se inspirado a pegar uma guitarra e criar suas próprias músicas. É isso aí. Até a próxima. Continuem explorando, aprendendo e mantendo a música viva. Que isso?